Vitória de virada e emocionante do Inter contra o Bahia. Classificação garantida para as oitavas de final da Libertadores. E agora, quem poderá ser o adversário? Vamos ver como estão os potes para o sorteio de segunda-feira na sede da Comebol. A revelação de Borré sobre a sua presença e o gol decisivo que garantiu a vaga do Inter para as oitavas de final. A milionária premiação da Comebol. E o que o presidente Alessandro Barcelos falou sobre o caso Gabriel Carvalho, que levou uma advertência do Internacional. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO. Dá uma entrada aqui no QR Code para conferir a Liga do Milhão. kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. Inter 2, Bahia 1, de virada no Beira-Rio. Uma vitória fundamental, emocionante. Um grande jogo com frio, com chuva, que garantiu a classificação do Inter para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Já vou fazer a projeção do sorteio de segunda-feira na sede da Comebol. Como estão os potes e quem poderá pintar como adversário do Inter na próxima fase da competição. Mas o gol da vitória, da virada, foi marcado pelo Borré. O Inter estava perdendo, conseguiu o empate e o Borré virou com um gol de cabeça que garantiu o primeiro lugar do Inter. O Atlético Nacional perdeu em Montevidéu para o Nacional do Uruguai e o Inter terminou o grupo em primeiro lugar. Vejam só, um grupo muito difícil e o Inter conseguiu passar em primeiro lugar. No final, duas vitórias importantes contra o Nacional em Montevidéu e contra o Bahia no estádio Beira-Rio. Eu conversei com o Borré, entrevistei ele para a Rádio Gaúcha ontem na Zona Mista, depois do jogo da vitória do Inter contra o Bahia, e ele fez algumas revelações bem interessantes. Primeiro, somente na véspera do jogo é que ele teve a certeza que poderia jogar. Lembrando que o Borré estava voltando de uma lesão muscular. Fez tratamento intensivo, fez um teste na véspera do jogo e ali, pelo que ele disse, ele sentiu que tinha condições para jogar. E ainda assim, o que disse o Borré, era um risco, pelo tempo acelerado de recuperação. E ele decidiu correr o risco. E deu tudo certo. Jogou bem, ficou mais de 90 minutos em campo, saiu somente nos acréscimos para a entrada do Luca. E além disso, marcou o gol da vitória do Inter de virada contra o Bahia. Então, uma recuperação rápida, somente na véspera do jogo, o Borré conseguiu confirmar a sua participação, ter certeza que conseguiria jogar contra o Bahia. Já vou falar sobre outras questões da repercussão depois do jogo da vitória do Internacional. Segunda-feira, meio-dia, na sede da Comebol no Paraguai, tem o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Afinal, quem pode pintar no caminho do Inter? Vamos ver como estão os potes. O Inter, como primeiro colocado, vai para o pote 1. Você vai conferir aí. O que é melhor, Escapa de adversários complicados que também estão no pote 1, como River Plate, São Paulo, Palmeiras. Agora, o Flamengo ficou no pote 2. É o adversário a ser evitado na fase de oitavas de final. Depende do sorteio, claro. O Flamengo ganhou ontem do Táchira por apenas 1-0, um sofrimento. Rossi, goleiro, fez uma defesa importante no final. O Flamengo correu sério risco de ser eliminado, mas conseguiu a classificação apenas em segundo lugar de um grupo mais fácil que o grupo do Internacional. Então, no pote 1, lembrando que nesta quinta-feira tem um encerramento, tem dois grupos que ainda terão uma definição de quem vai ficar em primeiro ou segundo lugar, Eu já vou falar sobre isso. Hoje, neste momento, no pote 1 estão Estudiantes da Argentina, River Plate da Argentina, LDU do Equador, São Paulo, Inter, Palmeiras, Racing da Argentina e o Vélez Sarsfield da Argentina. Então o Inter não vai enfrentar nenhum destes adversários. Bom, aí vamos para o pote 2. O Inter vai enfrentar um destes adversários. Botafogo, Universitário do Peru, Flamengo, Libertad do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia e Cerro Porteño do Paraguai. Estão neste momento em segundo lugar, indo para o pote 2, Fortaleza e Peñarol. Mas depende da última rodada na noite desta quinta-feira. Bom, um destes será o adversário do Inter. Vamos analisar os 6 aqui que já estão garantidos no pote 2. Flamengo seria o pior adversário. Botafogo seria um adversário muito difícil também, atual campeão da Libertadores.
O Atlético Nacional de Medellín, já vimos na fase de grupo, que é um adversário difícil, né? O Inter ganhou do Beira-Rio, mas teve muitas dificuldades lá em Medellín. Então, se der para evitar, né, esses 3 aqui, melhor. Vamos ver o que as bolinhas do sorteio lá da Conmebol vão reservar para o Inter. Mas tem, né, por outro lado, a possibilidade de enfrentar o Universitário do Peru, que o Inter teria toda a possibilidade de passar com tranquilidade, o Libertad do Paraguai, o Cerro Porteño do Paraguai, que é um clube tradicional, mas o Inter é mais time, né? E neste momento ainda tem Fortaleza e Peñarol indo para o pote 2. Nesta última rodada, tem Racing e Fortaleza, na Argentina. Se o Fortaleza perder o jogo, tem risco do Atlético Bucaramanga, da Colômbia, ficar como segundo colocado e ir para o pote 2. Agora, se o Fortaleza ganhar do Racing, lá em Avejaneda, ele vai para o primeiro lugar e aí o Racing vem para o pote 2. E no outro grupo que tem definição hoje, que é o grupo do Vélez e do Peñarol, os dois já estão classificados, resta saber quem é que vai ficar em primeiro, quem é que vai ficar em segundo. Os dois têm 10 pontos e hoje é Peñarol e Vélez, confronto direto em Montevidéu, do estádio do Peñarol, campeão del siglo. Se o Peñarol ganhar, ultrapassa o Vélez, joga o Vélez para o pote 2 e aí o Vélez poderia cair no caminho do Internacional. Então, este é o caminho do sorteio de segunda-feira, meio-dia, lá na sede da Conmebol. O Inter, pela vitória contra o Bahia, com a classificação para as oitavas de final, levou premiação de $1.250.000, 7 milhões de reais. Se passar das oitavas para as quartas de final, ganha mais $1.700.000, 9 milhões e 600 mil reais. A premiação da Libertadores é muito boa. O campeão vai ganhar $24 milhões, o que dá 136 milhões de reais. Ainda sobre a repercussão do jogo de ontem, o Gabriel Carvalho, pelo que disse o presidente Alessandro Barcelos, recebeu uma advertência por escrito pelo fato, aquele que a gente abordou aqui no canal. Ele esteve presente no início da semana, disputando uma pelada numa quadra de grama sintética, numa quadra aqui de Porto Alegre. Ele disse que era uma festividade familiar, um aniversário, foi convidado ali só para bater uma bolinha, brincar, mas enfim, levou uma advertência por escrito do Internacional. Gabriel Carvalho, que não vem sendo aproveitado, e na metade do ano, agora quando completar 18 anos de idade, vai para o Al Qadassia, da Arábia Saudita, vendido por mais de 100 milhões de reais. A situação do Bernabéu, ele ontem teve um problema muscular, nesta quinta-feira faz exame, domingo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro não deve jogar. Aliás, o Borré, vamos ver, né? Ele voltou no sacrifício, foi bem, jogou quase toda a partida, talvez também fique no banco, não comece como titular domingo contra o Fluminense. E, para as oitavas de final da Libertadores, vale lembrar que o Inter terá, porque só vai acontecer as oitavas, depois da parada do Mundial, né, da FIFA de clubes, aí o Inter vai ter tempo para recuperar Rocher, Vitor Gabriel, o Gabriel Mercado vai estar de volta, os atacantes Carboneiro e Ener Valencia podem ser alternativas no banco, né? Então, tá aí, a repercussão de Inter 2, Bahia 1, Inter classificado na Libertadores. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Até a próxima!